queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à leitura do Evangelho pelo nosso grupo espírita Francisco Xavier, para que possa nos reconfortar, para que possa nos trazer ânimo, coragem, força. É o que estamos necessitando nesses momentos difíceis. O capítulo que nos caiu hoje é: haverá falsos cristos e falsos profetas. Caiu-nos também o item 1. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o seu coração. Está em Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. O item 2 diz-nos: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis pelos seus frutos. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. O terceiro item nos diz assim: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão as pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se possível, os próprios escolhidos. Está em Mateus, capítulo 24, itens 4 a 5, capítulo 11 a 13, itens 23 a 24, e São Marcos, capítulo 13, versículos 5 e 6 e 21 e 22. Missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela a ideia dos judeus do tempo de Jesus, daí vindo quando o levaram à presença do sumo sacerdote, Caifás. Os escribas e os anciões, reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo profetiza para nós e dize: quem foi que te bateu? Entretanto,
Deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizados os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta. Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não no pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixam enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois, que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a explicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e de seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por sérios caracteres e exclusivamente morais. Eu acho que nós já temos o suficiente aqui, né, irmãos, para falar sobre o que Jesus está querendo nos dizer aqui. O que Jesus nos disse através dos seus discípulos, Lucas, Mateus e Marcos, e pela orientação também dos nossos amigos espirituais, né, que colocaram essas palavras nestes 3 itens, nesses itens aqui, até o item 7. Então, irmãos, nós temos que relembrar que desde a mais tenra idade neste planeta, quando o homem começou a exercer essas atividades, nós temos dentro da história, desde o princípio, os Vedas, por exemplo,
Lá eles tinham também todos esses discípulos, esses miraculosos, esses profetas que diziam o que ia acontecer. Tinham também as castas, né? Que somente a alguns era dado a oportunidade de se esclarecer. Quando Allan Kardec chegou até aqui, e fazendo com que esta doutrina chegasse até nós, a doutrina dos espíritos, ele fez um trabalho divino, colocando à prova aquilo que para aquela época era oportunidade de prazeres mundanos, né? Eram coisas, as mesas girantes eram coisas que era para alegria, né, de alguns. Então, meus irmãos, quando ele começou a fazer esse trabalho com seriedade, ele teve a assistência dos bons espíritos e a orientação para conduzir esse estudo sobre o Espiritismo de uma forma mais equânime, de uma forma que nos indica que para que nós não nos enganemos com nenhum dos nossos irmãos que porventura tenham dons de predição, de visão, né? Mas que querem tirar proveito, não utilizar para o bem, que nós tenhamos consciência disso e que para isso nós precisamos nos esclarecer. E de que qual é a melhor forma de nos esclarecermos? Estudando a doutrina, estudando e verificando onde está a verdade. A verdade sempre vem à tona. Tanto que Kardec pôde, ao longo do seu período aqui, né, conosco neste plano, pôde nos instruir através da assistência dos bons espíritos, nos dizendo qual é o melhor caminho, que não nos enganássemos com as coisas que eram ditas. Ele fez um estudo de comparação, espalhando perguntas e recebendo a resposta dessas perguntas de vários canais. Então, irmãos, nós temos que realmente perseverar no estudo. O estudo fará com que nós nos esclareçamos e não nos enganemos mais com os falsos profetas, nem tampouco com aqueles que dizem que são enviados do Cristo. O nosso Jesus, aquele que sofreu por nós, esse veio trazer para nós muitos ensinamentos. E estes ensinamentos é que têm que estar gravados em nós, têm que estar marcados em nós, de forma assim indelével, que nós possamos sempre, em qualquer momento das nossas vidas, ter a certeza da assistência de Jesus sempre que titubearmos, sempre que tivermos dúvida. Vamos fazer uma prece rogando a Jesus a sua assistência. Com certeza nos sentiríamos mais aliviados. Com certeza Deus nos dará essa orientação através de Jesus. Jesus é nosso irmão maior, ele veio aqui e padeceu por nós, para poder trazer as suas verdades, a lei do amor. Ele enfrentou todos aqueles que estavam contra ele. E nós hoje somos aqueles irmãos que estávamos lá junto com Jesus. Por isso muitos de nós temos a ilusão
de sermos os escolhidos. Não, irmãos, nós temos que perseverar. Os escolhidos já estão numa outra esfera a nível espiritual. Nós ainda estamos aqui neste planeta de provas e expiações. Estamos aqui perseverando através do estudo, através do contato, através das boas ações, através dos bons pensamentos, tentando ser melhores do que fomos ontem, perdoando para sermos perdoados, procurando sempre sintonizar com o bem. É uma luta diária. Mesmo que estejamos hoje nessa reclusão, vamos dizer assim, né? Nós estamos trabalhando, todos nós podemos trabalhar, todos nós podemos ser úteis e todos nós temos que fazer realmente uma verificação se aquilo que nos vem através das nossas mentes, né, da nossa percepção, se é falso ou se é verdadeiro. E com certeza o que é verdadeiro teremos comprovação, o que é falso se dissipará. Portanto, irmãos, que possamos, durante este período de reflexões, e que vamos continuar depois que formos liberados também, continuar a estudar, a verificar se aquilo que nos é dito é falso ou verdadeiro, que não nos iludamos mais com as palavras daqueles que nos vêm, às vezes, dizer milagres. Não. Ou fazer milagres aos nossos olhos. Nós temos que ter a plena consciência de que Deus, nosso Pai, enviou Jesus, seu Filho querido, para nos alertar. E nós estamos há mais de 2000 anos peregrinando e às vezes duvidando ainda dessa sabedoria divina. Seja qual for o momento que estejamos passando, seja qual for o motivo pelo qual estejamos sofrendo ou não, porque nem todos estão sofrendo. Alguns têm o mérito de estar sendo até se sentindo beneficiados. Mas aquele que está sofrendo não perca a esperança, em absoluto, porque tudo tem um propósito. Tudo aquilo que Deus fez e faz por nós tem um propósito. E esse propósito, irmãos, é para que nós evoluamos na escala espiritual. Essa é a proposição do Cristo, quando Ele vem nos alertar. E que possamos, com esta assistência espiritual, que está sendo dada a todos nesse planeta, todos têm a assistência divina, têm a assistência dos seus amigos espirituais, que Deus possa, hoje e sempre, nos dar guarida e que através de uma mente aclarada possamos ter o bom discernimento para sabermos o que é falso e o que é verdadeiro. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre.